gente! Que saudade que eu tava de gravar, parece que faz tanto tempo. Mas eu acho que esse último semestre foi um pouquinho mais comprido. E eu ainda demorei um mês desde que eu tô de férias pra gravar esse vídeo, porque eu tava viajando. Mas vim aqui, antes tarde do que nunca, pra falar pra vocês sobre como foi o meu quinto semestre. Gente, eu já tô na metade do curso, passou muito rápido. Mas realmente passou mais rápido do que o normal, já que eu fiz em 2 anos, 5 semestres. Por causa da pandemia, o calendário estava atrasado, aquela coisa. Mas tô aqui pra contar como foi meu quinto semestre, que era tão esperado, porque assim, eu já devo ter comentado algumas vezes, mas até o quarto semestre, a grade da faculdade de psicologia é mais fechada, assim, se você seguir o fluxo. Tem matérias obrigatórias que enchem os 4 primeiros semestres. A partir do quinto semestre é mais livre, assim, você consegue fazer as disciplinas optativas que você tem interesse. Então, esse quinto semestre, assim, eu escolhi as disciplinas que eu quis fazer. Algumas disciplinas que eu fiz eram obrigatórias ou optatórias, como a gente chama, mas que são aquelas disciplinas que você até pode escolher, mas só oferecem uma entre o grupo que você pode escolher. Então, você tem que fazer de algum jeito. Então, assim, foi um semestre muito bom, assim, eu gostei bastante, gostei das disciplinas que eu fiz, da experiência que eu tive, das coisas que eu fiz, que eu conheci, que eu estudei. Gostei bastante, foi o primeiro semestre que eu tive um contato um pouco mais próximo com a psicologia clínica. Vou começar a falar das disciplinas já. Eu fiz Fundamentos de Psicoterapia, que é a disciplina obrigatória recomendada para o quinto semestre, é a única obrigatória mesmo. E nessa disciplina a gente fez simulação terapêutica. Então foi uma coisa muito legal, assim, uma coisa que eu esperava, que eu tava esperando um pouco, assim, pra ter essa experiência, mas uma coisa também que quando chegou a hora eu fiquei, meu Deus, como eu faço isso? Não dou pronta. Mas, assim, a simulação é uma experiência muito legal pra gente ter um contato bem semelhante ao que a gente teria ali na clínica. Não bem semelhante, né? Mas assim, próximo ao que a gente teria na clínica. Mas ali simulando com seus colegas. Então, assim, a gente tem essa experiência sem estar na hora do vamos ver mesmo, tipo, num estágio que, apesar de você ser estudante, você já tá ali naquele contato real com uma pessoa que tá precisando de você como psicólogo, e aquele momento de tensão, né? Você não sabe as demandas que a pessoa vai trazer. Então isso acontecia na simulação, assim. Eu participei de 3 simulações, e aí nas simulações, só um resuminho pra quem não conhece, a gente se organiza em trios. Uma pessoa é terapeuta, a outra pessoa é paciente e a outra pessoa é observadora. A primeira vez eu fui observadora, fiquei lá bem tranquila, só observando as minhas colegas fazendo a simulação. Na segunda vez eu fui paciente. E aí, gente, foi muito legal. Ser paciente é muito legal, porque você entra no personagem, assim, você fala dos seus sofrimentos, das suas dores, dos seus problemas, do que tá te levando ali, mas não é seu de verdade, é muito divertido. E só uma curiosidade, que quando eu fui paciente na simulação, eu era um homem idoso, e aí tinha as demandas dele lá, enfim, não vou detalhar tanto aqui. Era inventado, mas assim, só porque não é o objetivo do vídeo mesmo. E aí, eu não sou homem, muito menos idosa, e aí, na hora eu tive que, assim, entrar no personagem mesmo, e aí foi muito divertido, assim, foi legal, mas assim, na hora foi doloroso que eu comecei a sentir as dores que o paciente sentia, entendeu? Como se fosse eu mesmo lá no lugar, até pra eu conseguir interpretar melhor. Mas foi muito legal, assim. E aí na terceira simulação eu tomei coragem de ser terapeuta. E aí era o trabalho final, assim, da disciplina. Foi o maior trabalho, assim, dessa disciplina. E aí eu fui terapeuta e eu fiquei, tá, eu preciso enfrentar esse medo porque eu quero ser psicóloga clínica e em algum momento eu vou fazer isso de verdade. Então vamos lá, é só uma simulação, tá tudo bem. E aí foi muito legal, assim, foi menos difícil do que eu esperava, eu acho que eu me saí bem, assim. A gente usou a terapia cognitivo-comportamental na simulação, que é a abordagem que eu pretendo me especializar. Então já foi uma coisa assim, que eu já tinha um interesse, conhecia um pouco, mas nunca estudei, ainda não estudei muito a fundo sobre a TCC, mas a gente usou a TCC lá na simulação, e aí foi legal, assim, também. Foi uma experiência boa. Não foi terrível, não me desesperei. Em alguns momentos eu ficava, tá, o que eu falo agora? Mas foi tranquilo, assim, consegui
consegui lidar e foi muito legal. Espero fazer mais disciplinas que tenham simulação, que eu acho que aos poucos eu vou me sentindo mais preparada. Inclusive, tem uma disciplina que eu pretendo fazer semestre que vem, que eu sei que esse professor gosta bastante de simulação. Não sei se vai ter nessa disciplina específica, mas tomara que sim. Que, assim, apesar de ser um pouco ansiogênico, é muito legal. Outra matéria que eu fiz foi medidas em psicologia, que é a matéria optatória que eu falei. Porque a gente tem medidas, precisa fazer medidas ou psicometria, mas não ofertam psicometria há muito tempo, então tem que fazer medidas. E assim, medidas é uma matéria ok, assim, ela é importante, muito importante. Trata de questão de análise de dados, de pesquisa em psicologia, também um pouco de como funcionam os testes, psicológicos e questão de análise de dados, análise fatorial. Só que essas coisas eu já tinha aprendido na pesquisa que eu tô fazendo, que eu falei pra vocês alguns semestres atrás. Em elaboração do pensamento científico, eu já falei um pouco pra vocês na área de psicologia social. Então, nessa pesquisa eu aprendi já as coisas que eu aprendi em medidas. Então a matéria acabou ficando bem chata, assim, monótona, porque já não é um conteúdo, assim, super interessante, instigante. Eu já sabia, já tinha aprendido na pesquisa, então não... Eu usava, assim, o tempo da aula pra fazer outras coisas, pra trabalhar nas coisas da praxis, que é outro assunto importante desse semestre. A terceira matéria que eu fiz foi intervenções psicossociais com crianças e adolescentes. Foi uma matéria bem legal, assim. Eu esperava que ela fosse um pouco mais focada em infância e adolescência do que em intervenções psicossociais. Mas era sobre intervenções psicossociais, né? Assim, a gente estudava mais no geral sobre intervenções psicossociais e exemplos focados em crianças e adolescentes. E aí foi bem legal, assim, bem esclarecedor, principalmente a parte das intervenções. Por quê? A gente entra na faculdade de psicologia e a gente demora, assim, pra ter um contato mais direto com a prática. Tanto teoricamente mesmo, assim, a gente estuda um pouco sobre neurociência, sobre desenvolvimento, sobre comportamento humano nos primeiros semestres, e aí sobre, tipo, o que é a clínica, umas coisas, assim, mais teóricas, e a gente demora pra, tipo assim, tá, o que que o psicólogo faz? Aí tem gente que já sabe que o psicólogo faz intervenção. Tá bom, que tipo de intervenção? O que que eu vou falar? O que que eu vou propor? O que que eu vou fazer? Tipo assim, eu vou chegar lá e aí vão me apresentar alguma questão e o que que eu faço com isso? E essa matéria, assim, esclareceu um pouco sobre essa questão de intervenção, principalmente intervenção em grupo, que era mais o foco, porque as intervenções psicossociais normalmente são feitas em grupo, porque é uma questão, assim, de otimização mesmo e até da eficácia. Que as intervenções em grupo, normalmente em questões psicossociais, é importante essa identificação com o grupo, saber que você não tá sozinho, você não é a única pessoa que passa por aquela questão. Então, era bem forte, assim, essa questão do grupo, e foi uma coisa que a gente aprendeu nessa disciplina, e foi ficando mais claro, assim, o que é a intervenção ao longo do tempo, e no final do semestre a gente propôs uma intervenção simulando uma situação real, assim mesmo, mas em uma instituição real de Brasília. Então, meu grupo escolheu o HMIB, o Hospital Materno Infantil de Brasília, e a gente propôs uma intervenção pro Instituto Violeta, que funciona lá para crianças que sofreram algum tipo de violência. Então, a gente propôs uma intervenção, a gente propôs, assim, explicando, só falando superficialmente para vocês, um grupo de pessoas, de adolescentes que sofreram algum tipo de violência, porque lá ainda não funciona um grupo de adolescentes, só um grupo infantil, e a gente propôs esse grupo para as pessoas para os adolescentes que já sofreram algum tipo de violência participarem, e a gente propôs uma estrutura assim de 4 sessões, e o que aconteceria em cada sessão, para os adolescentes terem ali alguma forma de apoio, alguma intervenção mediada por uma psicóloga que trabalhasse lá, que pudesse participar disso e ajudar eles, né, a lidar com as questões que eles podem ter passado, que podem ser diferentes entre eles, mas que alguma coisa ali vai ter em comum. Então, a formação desse grupo seria benéfica para eles. E aí a gente propôs essa intervenção, foi legal, assim, foi realmente esclarecedor, essa é a palavra, que a gente fica nessa incógnita do que é a intervenção, e essa disciplina esclareceu um pouco. E a última disciplina que eu fiz, acho que foi a que eu mais gostei, assim, entre fundamentos de psicoterapia e essa que foi tópicos em psicopatologia, sobre o DSM-5. O DSM é o Manual Diagnóstico de Doenças Mentais e ele tem 5 edições atualmente. Sempre que sai uma edição nova, a edição anterior, ela deixa de valer.
ela saiu no ano passado a edição 5 TR, que seria um texto revisado. Então essa é a edição válida atualmente. Entre o 5 e o 5TR não tem tantas diferenças assim, mas quando sai o 5TR, o 5 deixa de valer. Só que não tem tantas diferenças e a gente está começando a entender melhor sobre o 5TR, porque ele foi lançado no ano passado, no Brasil. Nos Estados Unidos, se eu não me engano, foi ano retrasado, porque ele é lançado nos Estados Unidos e depois ele é adaptado para os outros países. Também não é uma simples tradução, mas é uma adaptação cultural mesmo e etc. E a gente aprendeu mais sobre os transtornos mentais, as psicopatologias, nessa disciplina. Então a gente estudou sobre cada psicopatologia, sobre como dar o diagnóstico, o que é importante para entender cada psicopatologia, para diferenciar entre uma e outra, os transtornos mentais no geral. Então foi uma disciplina muito legal, assim. Eu gosto, assim, de entender melhor sobre as psicopatologias, é uma coisa que eu considero, assim, muito importante para atuar na psicologia, principalmente na clínica, porque normalmente as pessoas vão estar ali por alguma questão que elas precisam resolver. E pode ser alguma questão cotidiana, mesmo que não envolve uma psicopatologia, mas pode ser que envolva uma psicopatologia, e se envolver, é importante que o psicólogo saiba identificar, saiba orientar o paciente sobre como ele vai buscar um tratamento para essa psicopatologia. Então eu considero essencial que os psicólogos, principalmente os clínicos, entendam sobre psicopatologia, e foi uma disciplina que me ajudou a entender. Porque a disciplina de psicopatologia mesmo, que é uma disciplina obrigatória, ela não tratou muito sobre essas questões da psicopatologia. Não sobre as psicopatologias dos transtornos, mas tratou mais sobre a questão crítica, sobre o que é o diagnóstico, a psicopatologia e tal, que eu falei um pouco no vídeo sobre o quarto semestre, que foi o semestre em que eu fiz essa disciplina. Sobre as disciplinas é isso. Sobre outras atividades que eu me envolvi, eu já falei da pesquisa, que eu ainda estou desenvolvendo. Na atlética, eu me tornei tesoureira no meio do ano passado, como eu falei pra vocês também no vídeo do quarto semestre, porque foi ali no meio do quarto semestre mais ou menos. E continuo sendo tesoureira, sou parte da diretoria executiva até a metade do ano desse ano. E na Praxis eu fui diretora de projetos nesse último semestre. Foi uma experiência legal, assim, eu aprendi muito, me desenvolvi muito. Eu vou fazer um vídeo só sobre a Praxis, porque agora, este mês, exatamente, fevereiro de 2024, eu estou saindo da Praxis, encerrando o meu tempo lá. Eu passei quase 2 anos entre o processo seletivo até hoje, quando eu tô saindo da empresa. E eu vou gravar um vídeo só sobre a Praxis, como foi toda a minha experiência, mas resumidamente sobre este semestre, eu fui diretora de projetos, então eu tava ali na liderança da diretoria de projetos. E aí eu tinha reuniões tanto com a minha diretoria, quanto com o conselho diretor, com as que são as diretoras e a presidente. E aí a gente, eram todas mulheres, e aí a gente decidia assim sobre as coisas da empresa, discutia, se atualizava sobre o que a gente estava fazendo, propunha planos de ação que a gente ia fazer no semestre, geralmente semanalmente, porque a gente tinha reuniões semanais. Então, assim, era uma responsabilidade muito grande, uma perspectiva da empresa totalmente diferente, mas que foi muito benéfica pra mim, assim, consegui me desenvolver bastante. E um spoiler sobre o semestre que vem, eu vou começar um estágio. Eu passei no processo seletivo já, e vou começar o estágio neste mês ou no mês que vem. Então vai ser um semestre bem diferente, assim, que eu pretendo fazer um pouco menos de disciplinas pra ter mais tempo pro estágio. Já não vou estar mais na Praxis, que eu sempre estive na Praxis desde que eu comecei a faculdade. Então vai ser um semestre diferente. E aguardem as próximas férias pra vocês saberem melhor sobre esse semestre. Mas se vocês quiserem me acompanhar mais ao vivo, assim, em tempo real, digamos, me sigam lá no Instagram, que lá eu posto sobre o meu dia a dia. Não posso prometer que eu vou postar assim todos os dias, todos os momentos, porque eu gostaria de fazer isso, muitas vezes falta tempo, mas eu vou me esforçar pra postar com mais frequência, porque eu gosto de manter esse contato mais próximo e eu acho que vocês gostam de acompanhar também. Então, me sigam lá no Instagram, curte esse vídeo, comenta aqui o que você achou, as dúvidas que você tem sobre a faculdade, sobre o quinto semestre, que eu respondo todo mundo, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo!